Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês, abençoando e fazendo com que vocês tenham cada vez mais fome e sede da palavra de Deus, fazendo com que vocês se dediquem cada vez mais ao estudo da tua santa palavra. Amém? Gente, hoje vamos estar aqui dando continuidade à diferença entre Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. A gente vai estar nos aprofundando um pouco mais naquilo que o Senhor está querendo nos dizer sobre o reino dele, que será manifestado aqui na Terra durante os 1000 anos. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu queria pedir para quem ainda não viu o vídeo anterior, para que pare esse vídeo, volte lá, veja o vídeo, veja também os outros vídeos que vão ser como uma base aqui para a gente estar entendendo tudo que a palavra de Deus deseja nos falar. E também para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, comente alguma dúvida ou algum comentário que você deseja que a gente leia, que a gente converse, discuta sobre a palavra de Deus para que todo mundo seja edificado. Amém? Então, gente, primeiramente nós precisamos ter claro em nossa mente a diferença entre salvação, vida eterna, recompensa e reino. Porque se a gente tiver alguma dúvida com relação a essas questões, a gente não vai conseguir entender plenamente aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer e a gente vai ter um pouco de dificuldade de compreender algumas partes da Bíblia. Há versículos na palavra de Deus que falam a respeito de recompensa e muitas pessoas relacionam com a salvação, como se a minha recompensa por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu deixo de fazer fosse a vida eterna. E realmente a gente vê vários versículos na palavra de Deus falando sobre isso, mas nós precisamos ter em mente que eles não têm nada a ver com salvação, e sim com o reino do Messias que vai ser manifestado aqui nessa terra. E nesse vídeo a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor o que significa tudo isso. Então vamos ver alguns versículos aqui que nos falam sobre recompensa. Apocalipse 2:23 fala: Eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 22:12 nos diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. 2 Coríntios 5:10 nos diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em Mateus 5:20 nos diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, se a gente achar que todos esses versículos aqui estão nos falando sobre salvação, e que a gente precisa batalhar, que a gente precisa fazer boas obras, que a gente precisa nos esforçar para receber a vida eterna e sermos mais santos do que os fariseus que conheciam plenamente toda a lei, nós estamos arruinados. E seria como se a gente estivesse tentando andar numa areia movediça, a gente iria se esforçar, iria batalhar ali conosco mesmo e não iria conseguir sair do lugar e nem avançar na plenitude daquilo que o Senhor tem e já preparou pra gente neste tempo. E é por isso que a gente vê várias pessoas confusas e carregando um peso muito grande nos seus ombros por acharem que pode perder a salvação e a colocam como algo difícil e muitas vezes inatingível para o homem. Mas na verdade, como nós vimos ali no vídeo passado e como a palavra nos diz em Romanos 10, versículo 9 e 10, não basta crer com o coração e confessar com a boca que Jesus ressuscitou e é o Senhor. E isso tem a ver com uma questão judicial, com o pagamento de uma dívida que nós tínhamos com Deus e que nós éramos impossibilitados de pagar essa dívida. Então o Senhor, ele manda Jesus aqui na terra em forma de homem para que ele venha e pague a dívida no nosso lugar. E isso tem a ver com aquilo que ele fez. E nós aceitando aquilo que ele fez, nós somos inseridos no corpo dele e recebemos a vida através dele. Recebemos essa vida eterna que nada tem a ver com aquilo que nós fazemos. Por outro lado, obter a recompensa do reino não é algo tão simples assim. Ela demanda esforço da nossa parte. Mas o que seria essa recompensa do reino? É poder reinar com Cristo no seu reino manifestado aqui na terra durante os 1000 anos. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, nos diz assim: Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará.
Então esse versículo ele não está falando pra gente sobre salvação. Porque se a gente continuar lendo ali o que Paulo está falando para Timóteo, a gente vai ver ele falando que mesmo se nós formos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. Isso tem a ver com a nossa salvação. Mesmo depois de nós aceitarmos Ele, de nós declararmos que Ele é Senhor, nós continuarmos pecando, nós andarmos não mais segundo aquilo que Ele quer, a gente não vai perder a nossa salvação, porque mesmo sendo infiéis, o Senhor continua sendo fiel, e é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Esse versículo aqui ele está falando sobre o reino, sobre perseverar, sobre persistir e avançar para atingir a estatura de filho varão, buscando a nossa santificação, onde é Ele vivendo através das nossas vidas, e aí nós vamos reinar com Ele aqui na terra. Mas se a gente decidir, mesmo depois de conhecendo tudo aquilo que Jesus fez, quem Ele é, se nós decidirmos escolher a nossa própria vida, não nos negarmos, como Ele diz, não carregar nossa própria cruz e seguir Ele, se não o honrarmos aqui nessa terra, Ele não terá outra escolha a não ser nos negar o direito de reinar com Ele. Lá em Mateus, no versículo 16, do 27 ao 28, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e retribuirá cada um conforme as suas obras. Então Cristo, ele glorificou o Pai de tal maneira, e ele morreu uma morte de cruz. Então o Senhor, ele recompensará Cristo aqui na terra, no milênio, durante esses 1000 anos. E esse é o tempo do reino. E da mesma maneira, quem glorificar Cristo aqui em vida será participantes dessa glória. Mas, se nós vamos ser achados dignos de receber ou não essa glória do Senhor, depende única e exclusivamente do resultado do nosso andar, do nosso agir aqui em vida. Porque não existe questão de mérito no novo céu e na nova terra. Mas existe sim meritocracia no reino do Messias durante os 1000 anos. Então, por isso que quando a gente fala sobre salvação, é graça, é dom de Deus, é algo que o Senhor realizou em nosso lugar. Mas quando nós falamos de reino, é algo que a gente precisa realizar, é algo que nós precisamos conquistar. Nos demanda tempo, nos demanda pagar um preço. E esses versículos aqui que nós lemos, que falam sobre recompensas, falam deste reino, que é conquistado pelo esforço e pelo mérito de cada um. Amém? Na oração modelo que Jesus nos ensinou, lá em Mateus 6, no versículo 10, nós oramos assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então existe um reino que é a igreja, a realidade deste reino, ela clama e trabalha para que ele venha, para que ele seja manifestado em toda a terra. Para que assim como Cristo, que já reina na vida da sua igreja, ele também reine por toda a terra, para que o reino do Messias se estabeleça na terra e para que a terra inteira se encha do conhecimento da glória de Deus. Então a salvação, ela é adquirida inteiramente pela graça, mediante a fé. E o evangelho que eu recebo antes de aceitar Jesus na minha vida, e através dele eu reconheço que eu tenho uma dívida diante de Deus e que eu não sou nada. Esse é o evangelho que traz luz no meio das trevas, onde em Jesus eu consigo ver uma esperança, onde estando nele eu sou considerada justa diante de Deus e inserida no seu corpo. Mas a palavra também nos diz sobre um evangelho do reino, que declara as boas novas da vinda de um rei, que estabelecerá o seu reino em poder e governará sobre a terra, governará com cetro de ferro. E esse evangelho pregado é para o amadurecimento da igreja de Cristo, para aqueles que já foram salvos e resgatados pela obra redentora de Jesus, mas que agora precisam avançar até atingirem a medida da plenitude de Cristo. Então a igreja de Cristo precisa amadurecer e entender que o reino significa muitas coisas, mas uma das mais importantes definições dele é que ele é a oposição direta do governo do diabo. Em Mateus, capítulo 12, 28, ele nos diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Em Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja.
Então a igreja do Senhor precisa tomar posse dessas palavras e entender que, como realidade do reino do Messias, ela é oposição ao governo do diabo, e ele e as suas hostes malignas não prevalecerão contra a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que se move no Espírito. Então é realmente a manifestação da autoridade do céu na terra. Então nós precisamos nos levantar, nos posicionar como a realidade do reino dos céus e avançar, ir para cima, trabalhar para que o governo de Cristo invada toda a terra. É ter esse entendimento de que quando nós chegamos, nós podemos declarar: é chegado o reino dos céus. E os demônios, eles precisam bater em retirada, porque a autoridade de Cristo chegou. Então, se nós somos o corpo de Cristo, ele anda e ele se mexe aqui na terra através das nossas vidas. Mas o que a gente está vendo acontecer nesses dias é uma manipulação e um engano tão grande que Satanás está colocando na mente da igreja de Cristo, para deixar a igreja do Senhor iludida, paralisada e distraída com relação ao reino espiritual, que é muito real. E Satanás, ele não está brincando de ser diabo. A gente vê em todo canto as suas obras malignas, desde filmes, vídeos, músicas, e que vê a sua oposição em tudo aquilo que é de Cristo, em tudo aquilo que é a palavra de Deus. Então, por isso a igreja precisa se posicionar e estar atenta para batalhar com eles com armas espirituais. Então a igreja precisa se levantar e andar segundo o Espírito e não mais segundo a carne. E é justamente sobre isso que nós precisamos nos atentar e focar. Depois que nós somos salvos, a gente precisa avançar para a nossa santificação, para o morrer para nós mesmos todos os dias, para que Cristo viva através das nossas vidas. Esse evangelho do reino, ele revela Cristo como um rei, como Senhor. E é justamente esse aspecto que era pregado por João Batista, por Jesus e pelos discípulos antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo. Mas por que isso? Porque Israel, os judeus, eles eram o único povo na terra esperando um Messias. Então eles estavam esperando um rei e não um cordeiro, vamos dizer assim. Então eles achavam que quando o Messias chegaria, ele viria livrar eles de todo o domínio romano, de toda a opressão que eles estavam sofrendo ali, e estabelecer esse reino glorioso e poderoso. Mas o que Jesus veio fazer a princípio foi estabelecer um reino espiritual, comprar novamente o domínio da terra, porque estava nas mãos de Satanás, do príncipe deste século. Para então, no futuro, na sua segunda vinda, vir com esse reino, com essa glória e com esse poder aqui no tempo, aqui nessa terra ainda, onde ele virá governar durante os 1000 anos, restabelecer todas as coisas assim como era no princípio e depois devolver esse reino para o Pai, para então vir o novo céu e a nova terra e a vida eterna. Amém? Lá em Mateus 3, versículo 1 e 2 nos diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17 diz assim: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus 10, do versículo 5 ao 7, diz assim: assim a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Então, o primeiro contato que a gente tem com Jesus, a gente vê ele como amor, como Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou e nos deu a sua vida, nos salvando de toda a condenação que estava decretada sobre nós. Mas depois que a gente aceita Ele como Senhor, como dono de nossas vidas, nós estamos declarando que nós nos submetemos sobre a sua vontade, sobre o senhorio dele. E a partir desse momento a gente passa a fazer parte do seu corpo, da família de Deus. Mas também nós passamos a ver um reino disponível. E aqui nós vamos ver claramente na conversa de Nicodemos com Jesus, lá em João, no capítulo 3, que nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus,
pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Jesus diz para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Ou seja, para eu ver o reino, eu preciso primeiro reconhecer que eu não sou nada, que eu sou pecador por natureza e que eu preciso desesperadamente de Cristo. E então meu espírito é recriado, nós somos selados com o Espírito Santo e ele vem habitar dentro de nós. E assim temos o direito de ver o reino, de ver a porta desse reino. Agora, para eu entrar no reino, a conversa é diferente. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então, para participar do reino, eu preciso me batizar nas águas e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Em Romanos 6, no versículo 3 e 4, diz assim: ou acaso se esqueceram que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então a gente precisa entender que o reino fala sobre o Rei Jesus, que tem súditos e servos que fazem a vontade do seu Senhor. E só é possível para nós, seres humanos, fazermos a vontade do Senhor se nós nascermos de novo, se formos uma nova criatura. Porque o homem pecador, o homem com a natureza adâmica e caída dentro dele, ele tende a pecar e a se manter afastado de Deus. Isaías nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós. Lá no jardim, quem se escondeu foi o homem, não foi Deus que não desceu. Amém? Conseguem entender essa diferença? Então, o batismo fala sobre isso. Ele fala sobre a morte do velho homem, mas não para por aí. Afinal, ainda estamos presos nesse corpo corruptível. Então, começa uma batalha dentro de nós, onde o apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Porque o que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Então, por isso, nós precisamos morrer para nós mesmos, para as nossas vontades e desejos e ser cheio do Espírito Santo. Precisamos mudar a nossa maneira de agir, de pensar e não mais andar segundo a minha carne, que precisa ser transformada através da palavra de Deus, através da palavra que vem em nossa direção para nos limpar e nos purificar. Lá em Tiago 1, do versículo 21 ao 22, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e ao cúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós precisamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, ouvida, lida, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. E salvar aqui no grego é tornar ela íntegra, porque a gente sabe que na nossa carne, que é uma junção do corpo e da alma, ainda opera a lei do pecado, porque nós estamos nesse corpo corruptível. Então nós devemos lutar essa luta para expressar o caráter de Cristo e não mais a nossa natureza caída. Assim como a palavra diz, a carne é fraca e ela não tem proveito nenhum. E tudo isso envolve buscar a face do Senhor, mergulhar cada vez mais profundo no rio do Espírito. Isso fala de disposição, de tempo, de pagar um preço, de deixar seus hobbies de lado e priorizar a presença do Senhor. Fala de renúncias que nós precisamos fazer para buscar a nossa santificação. Então nós teremos tudo do Senhor à medida que Ele tiver tudo de nós, que Ele tiver todo o nosso coração, todo o nosso corpo, todo o nosso tempo, toda a nossa disposição. Não estou falando que a gente precisa abandonar tudo que a gente faz e só viver para isso, mas Ele precisa ser a nossa prioridade. Tá lavando uma louça? Vai orando. Tá dirigindo? Vai orando. Sempre buscando Ele, para que a gente desfrute da plenitude, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando nós renovarmos a nossa mente,
Então o Senhor deseja que a gente viva ainda neste mundo a sua abundância, a sua prosperidade, o seu reino mesmo. Que a gente viva a sua plenitude aqui e não apenas quando nós estivermos com Ele. Afinal, Ele vive em nós. Né? A gente vê na palavra que diz que o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Então, nós como autoridade do reino dos céus, nós podemos declarar fora miséria, fora doença, fora tudo aquilo que está ilegal nas nossas vidas, que não condiz com as promessas que estão na palavra de Deus. Então nós precisamos estar dispostos e pagar um preço para que a soberania dele reine em nossas vidas. E isso tem a ver com obediência, em fazer a vontade dele, em agir e andar segundo o seu caminho e o seu propósito. Isso não tem a ver com salvação, mas sim com buscar o nosso galardão no reino de 1000 anos de Cristo. Então o objetivo do evangelho do reino é para gerar vencedores, como lá em Efésios nos fala. É para amadurecer a igreja, o corpo de Cristo, para aqueles que já foram salvos e selados com o Espírito Santo da promessa. Então não tem nada a ver com o ímpio, tem a ver com a igreja. Esse evangelho é pregado para salvos, para que esse povo se sujeite ao Rei e Senhor de suas vidas, para que a vontade do Rei seja feita e não a nossa. Então esse é o evangelho que fala de santificação, de pagar um preço. Então tudo isso tem a ver com começar a agir segundo a natureza de Cristo que já está em nós. Né? A gente precisa deixar o Espírito Santo que habita em nós tomar conta das nossas vidas, tomar o controle, né, das nossas atitudes, das nossas mentes, morrer mesmo para nós mesmos, para nossas vontades e manifestar Cristo. E como a gente faz isso? Pela palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente escuta, tudo que coloca para dentro de nós precisa ser vida, precisa ser aquilo que nos dá esperança, porque senão a gente só vai se afundando, né? Se a gente só estiver em contato com as coisas deste mundo, em nada a gente vai conseguir expressar Cristo. Amém? Então nós precisamos estar constantemente em contato com o Espírito Santo, conversando com Ele, mergulhados na palavra de Deus, para que a gente possa ser a expressão de Cristo aqui na terra, porque tudo isso nos amadurece, nos faz ser um vencedor e nos possibilita entrar no reino do Messias aqui na terra. Então a gente precisa ter em mente que não somos mais pecadores tentando ser salvos, mas nós somos salvos tentando ser santos. Porque com esse entendimento nós tiramos um peso muito grande das nossas costas de acharmos que uma hora estamos salvos e outra hora não estamos mais salvos. E glória a Deus que a nossa salvação e a nossa vida eterna não depende de nós mesmos, porque senão todos nós estaríamos perdidos. E com esse entendimento nós podemos começar a buscar aquilo que realmente importa, buscar a recompensa que é o reino e andar em direção ao alvo, correr a corrida que nos foi proposta. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 a 27, o apóstolo Paulo diz assim: Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então Paulo aqui ele faz uma ilustração de uma corrida onde todos podem participar. Mas todos quem? Todos aqueles que podem ver o reino, os salvos. E aqui nós temos um objetivo, que é vencer essa corrida. E na verdade nós não estamos competindo um com o outro, nós estamos competindo com a gente mesmo, nós estamos competindo ali, como eu havia falado, contra a nossa carne, né, que luta contra as coisas do Espírito. Então nós precisamos vencer ela, a nossa natureza caída, disciplinando ela, treinando ela e transformando, realmente ocorrendo essa transformação da nossa mente, essa metanoia que Romanos 12 nos diz, para que ela se torne uma realidade em nossas vidas. Então nós precisamos avançar e correr para o prêmio, que é uma coroa incorruptível que representa a glória e o reino, para sermos participantes da glória de Cristo na era vindoura. E até mesmo Paulo diz que ele poderia ser desqualificado,
Por isso ele esmurrava, dominava seu corpo e o fazia seu escravo. Controlava suas vontades e seus desejos, se sujeitava ao Senhor e corria em direção a um alvo definido. Então ele tinha um propósito, ele tinha um alvo aonde ele precisava chegar. E ele queria ser agradável ao Senhor, como lá em 2 Coríntios 5:9 nos diz. Esse era o desejo dele, de agradar o Senhor, de obedecer o Senhor, de alinhar a vontade do céu com a sua vontade aqui na terra. Porque quando o Senhor encontra um coração sedento para que a vontade dele seja feita aqui na terra, o céu invade o ambiente de uma maneira sobrenatural. E é dessa maneira que nós precisamos agir e é isso que nós precisamos buscar. Então, como nós estamos vendo, o reino é baseado nas nossas obras, naquilo que nós fazemos. Por isso, nós devemos nos esforçar para não mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, sendo Cristo vivendo através de nós, onde nós podemos declarar: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, gente, é de total importância nós entendermos a diferença entre reino e salvação. A Bíblia mesmo nos ensina tantas coisas sobre esse assunto, mas muitos têm medo de falar para o povo de Deus que a sua salvação está selada e firmada na obra redentora da cruz, porque acham que isso abre legalidade e abre brechas para a desobediência, para continuar pecando e andando segundo o curso desse século. Mas se a pessoa realmente ela foi transformada, se ela é uma nova criatura, ela não vai mais ansiar, desejar por essas coisas. Ela vai ansiar e buscar aquilo, as coisas do alto, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós somos firmados na palavra, a gente não passa mais a ansiar e desejar as coisas deste século. Nós passamos a desejar e buscar cada dia mais o reino do Messias e a andar de modo com que o Senhor se agrade de nós, para que a gente seja achado como um servo bom e fiel. Amém? E agora, gente, com esse entendimento correto da diferença entre salvação e reino, nós podemos desfrutar, avançar, tomar posse e muito mais do que isso, nos posicionar como igreja vencedora e manifestar em nossas vidas o reino de Cristo, clamar para que o reino dele se manifeste no mundo inteiro e que a terra seja invadida pelo conhecimento da glória do Senhor. Amém? Gente, fiquem com Deus, que vocês possam tomar posse dessa palavra hoje, deixe o Espírito Santo ministrar vocês e acolham com mansidão tudo aquilo que vocês leem, toda a palavra que vocês leem. Amém? Fiquem com Deus e até mais.